Oi gente, tudo bem? Meu nome é Alicia e nesse vídeo nós vamos ver algumas áreas de figuras planas em cima de 3 questões, beleza? A primeira caiu no Enem de 2019. Vamos acompanhar aí a leitura? Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar considerando a nova área ser pavimentada é a de que o material disponível em estoque, aí ele quer saber se vai ser suficiente, se não vai ser suficiente e qual é a área da nova região a ser pavimentada. Então, para começar, qualquer questão de matemática, nós temos que ver que informações que ela nos dá, certo? Então, ele já começa falando que já tem uma área pavimentada de forma circular e o diâmetro mede 6 metros. Gente, diâmetro é o dobro do raio. Então, se o diâmetro mede 6, o raio mede a metade, que é igual a 3 metros. E aí ele quer ampliar essa área mantendo o formato circular. Ou seja, vai continuar sendo uma circunferência. E vai aumentar em 8 metros o diâmetro. Gente, ele vai aumentar em 8 metros, então ele vai acrescentar 8 metros. Se é 8 metros ao diâmetro, o raio vai ser a metade, 4 metros. Então, nós vamos ter uma figura parecida com essa aí, beleza? E qual vai ser a área da nova região a ser pavimentada? Justamente essa parte mais clara, do cinza mais claro, estão vendo? Bom, se eu quero a área e só tenho círculo, é natural a gente pensar que precisamos da área da circunferência, certo? Que é igual a π vezes o raio ao quadrado. Já temos a nossa fórmula, já temos as medidas, só basta agora a gente achar uma relação que nos permita calcular a área da nova região. Concordem que vai ser a área do círculo maior, ACzão, menos a área do círculo menor, ACzinho? Então, vamos calcular, começando por ACzão. Vai ser π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio do círculo maior? É o 3 mais 4, que no caso dá 7. Então, substituindo o valor também de π, que a questão nos deu como 3, é muito importante, gente. O valor de π, olhem sempre a questão, tá bom? Então, substituindo, nós teremos 3 vezes 7 ao quadrado. Isso vai dar 3 vezes 49, que é igual a 147 metros quadrados. Já temos a Czão, agora falta o ACzinho, que vai ser π vezes 3 ao quadrado. Substituindo, 3 vezes 9, que é igual a 27 metros quadrados. Então, já temos ACzinho também. Basta substituirmos esses valores na relação que a gente tinha proposto. Então, vai ser área a ser pavimentada igual a 147 menos 27. Isso vai nos dar 120 metros quadrados de área. Bom, agora voltamos à nossa questão. Ele fala que no estoque tinha 100 metros quadrados. Isso não é suficiente, né, gente? Porque ele tem em estoque uma área menor do que a gente achou. Então, já descartamos as alternativas A, B, C. Resta apenas a D e a E. Só que a D fala que a área vai ser de 108 metros quadrados, o que não é verdade. Então, o que nos resta é a letra E, que é exatamente o que a gente achou. Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Show de bola, gente? Podemos ir para a próxima questão? Bem, essa segunda questão caiu na mesma prova. Então, áreas é um assunto que vale a pena estudar, gente. Vamos acompanhar a leitura. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 cm que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é 60 cm, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π.
Já vemos que o valor de π aí já mudou, certo? Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Bom, ele quer saber qual é o valor da área de 10 placas juntas. Bom, para fazer o valor das 10 placas juntas, primeiro eu preciso saber a área da primeira, né? Então, vamos nos preocupar com essa informação de ser 10 placas por último. Bom, gente, para calcularmos o valor da área da nossa placa, nós precisamos identificar que figura é. Só que aí nós vemos que não tem um formato muito comum, né? Só que a questão já nos deu uma dica. Tem a ver com círculo e tem a ver com retângulo. Então aí já vai uma dica para quando a gente quer resolver áreas de figuras que não têm um formato muito comum. Tenta quebrar elas em figuras que a gente conhece. Quebrar em triângulos, quebrar em quadrados, ou em círculos com quadrados, etc. Usem a imaginação. Bom, agora vamos às medidas, certo? Podemos identificar um círculo aí com o diâmetro igual a 40. Se o diâmetro é igual a 40, vimos que o raio é a metade do diâmetro, então mede 20 centímetros. E, além do círculo, nós temos um retângulo, como a questão nos falou. Quais são as medidas? Concordam que um lado do retângulo mede exatamente o diâmetro da nossa circunferência? Ou seja, esse lado vai medir quanto? 40 centímetros. E o outro lado, quanto vale? Se a altura toda vale 60 e bem ali, ó, nós temos um raio, concordam que para chegar em 60, já tendo 20, não falta 40? Então, aquele ladinho ali que estava faltando mede 40 centímetros. Bom, esse retângulo tem medidas iguais a 40 por 40. Esse retângulo, na verdade, é um quadrado. Agora falta a gente fazer uma relação que nos ajude a calcular a área dessa placa, certo? Concordem que a gente pode escrever da seguinte maneira. A área da placa é igual a metade da área do nosso círculo mais a área do quadrado. Então, sabendo disso, nós precisamos da área do círculo e da área do quadrado. Só que a do círculo a gente já aprendeu na última questão, certo? Que é igual a π vezes o raio ao quadrado. Falta agora a área do quadrado, que é igual à área de um retângulo, que é a base vezes a altura. Ou, de um jeito que eu gosto de falar, um lado vezes o outro. Sabendo disso, nós podemos já resolver a nossa questão, certo? Bom, já deixei as informações que a gente não pode esquecer. Vamos começar calculando a área do círculo? Vai ser o quê? 3,14, que é o valor de π que a questão nos deu, vezes 20 ao quadrado, que é o raio. Isso vai nos dar 3,14 vezes 400, que é igual a 1.256 centímetros quadrados. Só que nós queremos a metade, então basta dividirmos por 2. Vai ser o quê? 628 centímetros quadrados. Já temos a área do círculo pela metade, falta agora só a área do quadrado, que vai ser um lado vezes o outro, ou a base vezes a altura, que vai ser 40 vezes 40. Mesma coisa que 40 ao quadrado. Isso vai nos dar 1.600 centímetros quadrados de área. Já sabemos tanto o que nós precisamos, então podemos escrever que a área da placa é igual a 628 mais 1.600, que é igual a 2.228 centímetros quadrados. Voltando à questão, ele quer 10 placas, já achamos uma, basta multiplicarmos esse valor por 10, certo? Que vai nos dar a letra B. Show? Podemos ir para a próxima e última questão? Bom, gente, essa última questão não é do Enem, mas poderia muito cair. É da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do ano de 2018. Vamos ler? No retângulo ABCD a seguir, estão marcados os pontos E, F e G, de forma que o lado AB está dividido em 4 partes iguais, e P é um ponto qualquer sobre o lado DC. Aí tem uma imagem para nos orientar. A razão entre a área do triângulo PFG e a área do retângulo ABCD é... Bom, ele quer a razão entre essas áreas. O que é a razão, gente? A razão é uma fração, onde no caso, o numerador ou a parte de cima é a primeira informação que ele pede, que é a área do triângulo PFG. E a segunda informação é o nosso denominador, ou a parte de baixo, que é a área do retângulo ABCD. Ele quer exatamente isso aí. Então, nós precisamos saber qual é a área do triângulo e qual é a área do retângulo, certo? Só que a área do retângulo a gente já aprendeu na última questão, que é igual a base vezes a altura. Então, vamos calcular logo para deixar guardado? Aumentando a imagem, nós precisamos saber as medidas. Só que a questão não fala de nenhuma medida. Só que a gente não precisa ficar preocupado, porque na matemática, tudo que a gente não sabe, a gente chama de letra. Então, vamos chamar de letra as medidas que a gente precisa, beleza?
A base, AB, a gente pode chamar de B. E a altura, DA, a gente pode chamar de H. Feito isso, nós podemos aplicar H e B na nossa área do retângulo. A área é igual a B vezes H. Beleza? Já temos a área do retângulo aí. Agora falta a área do triângulo. Bom, para calcularmos a área do triângulo, pode ser feita de diversas maneiras, depende sempre de quais informações que a questão te dá. Então, hoje vamos aprender um jeito só. Mas antes disso, observe esses dois paralelogramos aí. No caso, o primeiro, ele é um paralelogramo retângulo. A área deles nós já sabemos calcular. Se a nossa base for B e a altura for H, nós sabemos que a área vai ser B vezes H, certo? Só que esses dois caras a gente pode dividir em dois triângulos cada um, certo? E cada triângulo desses se repete duas vezes em cada paralelogramo. Ou seja, será que dá para ver que a área do triângulo seria metade da área do paralelogramo? Isso quer dizer que, se as medidas são B e H, a área do triângulo vai ser B vezes H dividido por 2, ou então a metade de B vezes H. Então, já sabemos essa fórmula, vamos aplicá-la na área do nosso triângulo da questão, beleza? Bom, só que a gente precisa saber das medidas desse triângulo, né? Vamos começar pela base. Bom, a base do triângulo é FG. Só que, o que a gente sabe sobre isso? A questão nos diz que o lado AB está dividido em 4 partes iguais. Bom, isso quer dizer que cada pedacinho mede B dividido por 4, certo? Que é exatamente igual a FG, que é a base do nosso triângulo. Agora falta sabermos qual é a altura do triângulo. Só que, gente, estão vendo que a altura do nosso triângulo é exatamente igual à altura do retângulo? Por quê? A altura não é esse segmento aqui não, gente. A altura é sempre perpendicular à reta que contém a nossa base. Então, mede exatamente H. Já sabemos as medidas do nosso triângulo, basta aplicarmos na nossa fórmula. Então, a área do triângulo PFG é igual a metade da base, que é B dividido por 4, vezes a altura, que é H. Fazendo multiplicação de funções aí, nós achamos que a área do triângulo é igual a BH dividido por 8. Show? Agora nós podemos achar a razão que a gente quer, que é a área do triângulo dividido pela área do retângulo. Substituindo os valores que a gente achou, isso vai ser igual a BH dividido por 8 dividido por BH. Fazendo divisões de frações, como é que é? Vocês lembram? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí a gente fica feliz, porque a gente pode cortar as letras que a gente tinha colocado. Isso vai nos dar que a razão que a gente procura é igual a 1 sobre 8. Gabarito, a letra A. Show de bola, gente? Por esse vídeo é só. Boa sorte e tentam fazer essas questões de novo aí, beleza? Tchau!